Muito bem, contemporaneidade, né, nos traz a figura, já com 103 anos, né, do Edgar Morin. Acredito que seja uma leitura presente nos currículos. Né? Nós estamos mergulhados numa complexidade que é bastante desafiadora. Quando se fala em tecido, é muito normal, muito comum a gente ouvir esse termo, o tecido social, e que muitas vezes a gente se refere a isso para falar justamente de um problema de esgarçamento, de estranhamento, de ruptura, porque a trama proposta pelo Edgar Morin, para a gente compreender, é uma trama como se fosse realmente uma tecelagem. Né? Você coloca fios e vai dando nós, ou usando um tear, vai fazendo uma rede. E você pode usar fios de diferentes materiais. Então, você pode usar sisal, você pode usar uma lã, você pode usar um fio de nylon, um fio de aço, enfim. E como são fios diferentes e em direções diferentes, nós estamos falando aqui só em duas direções, nós poderíamos ter 3, 4. Quando o calor ou o frio, né, as condições ambientais, se esse tecido é exposto a elas, sem que se faça nada, o tecido já enruga, porque cada material reage ao frio de modo diferente. E a umidade do ar, ou então se for um meio líquido, enfim, é uma loucura. E essa loucura é a complexidade. Ou seja, quando a gente mexe num desses fios, nós vamos alterar a organização de todo esse tecido. E dependendo dos movimentos que se deem sobre esses fios, nós vamos ter uma total mudança da configuração, do posicionamento, da utilidade desse tecido, da proteção que ele poderia oferecer, ela fica prejudicada. Então, esse sentido de complexidade precisa estar presente nesse momento dessa nossa fala, tá? Porque é o nosso ambiente. O ambiente é o de complexidade. Muito bem. A outra palavra-chave do nosso tema é desafios. Né? O desafio, aí eu tenho que falar do meu ponto de vista, que é o de relações públicas. Do ponto de vista de relações públicas, os desafios são a credibilidade e a gestão da reputação. Coloquei a palavra reputação, mas a gente tem que pensar que reputação é alguma coisa que começa a ser construída no primeiro dia de uma organização qualquer e ela perdura por toda a vida e ela é alterada de maneira... ela é alterada por fatos que acontecem no cotidiano e ela pode ser... essa construção ela pode ser atingida por um golpe tal que essa reputação desmorone completamente como um edifício implodido. Então, é alguma coisa muito, muito crucial. E quem aqui nos acompanha, tanto professores como estudantes, tem essa dimensão, naturalmente, cada um na sua área de pesquisa, de atuação profissional, o quão cada um de vocês atua ou pode atuar na gestão de uma reputação, de um negócio. Por exemplo, todos aqui presentes, e eu me incluo, nós temos alguma coisa a ver com a reputação do Centro Universitário Fianfara. Nós estamos acontecendo dentro dele, estamos aqui num evento oficial, né? Então, tudo isso que nós podemos fazer aqui soma para a reputação da instituição. Né? E se o evento não vai bem, ele subtrai da reputação já existente, já construída. Né?
E a credibilidade, ela dentro das organizações ligadas ao setor da comunicação, a credibilidade é o ativo mais importante. Tá? Nós temos tido crises por conta, sobretudo, da internet e da prevalência ou do protagonismo de redes sociais. Nós temos tido abalos na credibilidade da imprensa, a falar aqui do jornalismo, porque não há relações públicas sem imprensa. Nós vamos olhar lá para os primórdios das relações públicas, né? e que ainda prevalece como principal objetivo das relações públicas ou do relações públicas é obter mídia espontânea, obter espaço editorial para o assunto que ele tenta divulgar. Isso é ainda o coração da atividade. É claro que nós não temos mais meia dúzia de jornais ou meia dúzia de canais, meia de TV ou meia dúzia de rádios que nos interessariam. Hoje estamos falando de centenas ou milhares de canais, sobretudo quando a gente entra num aspecto do influenciador. Nós estamos num desafio grande de mudança de ambiente, e sempre quem está dentro do ambiente tem mais dificuldades de ver do alto ou de fora o que está ocorrendo. Né? Tem uma frase atribuída ao McLuhan, que é alguém descobriu a água, não foi o peixe. Então, nós somos um peixe nessa, usando aqui uma imagem aqui do Rio de Janeiro, né? Nós estamos tomando caixote aqui na praia. Né? É quando a gente está surfando ou está tentando surfar, quando a onda nos engole, a gente toma um caixote. Muito bem. E a última palavra-chave do nosso título é transformação. E eu, de novo, volto ao meu ponto de vista, que eu preciso partir de um ponto de vista, que é o ponto de vista de relações públicas. Eu acho que o desafio continua sendo institucionalizar. Isso é uma coisa que também entra no rol da complexidade do nosso tema, porque isso não é consenso. O valor atribuído ao processo de institucionalização não é consenso. Vou dar um exemplo para vocês. A nossa profissão, Relações Públicas, ela é uma profissão regulamentada. E isso, eu, por exemplo, vejo como algo positivo. Mas não é consenso. Há colegas que não veem isto como algo positivo. Então, e em Brasília, no Congresso Nacional, volta e meia, nós temos parlamentares propondo desregulamentação ou desregulamentações. Então, eu me lembro bem, no ano de 1990, quando o Collor assumiu a presidência, nós tínhamos um movimento forte de parlamentares relacionados ao Executivo, tentando desregulamentar profissões. Ora, são 60 e poucas profissões regulamentadas, né? Entre 2.500 e tantas ocupações que o Ministério do Trabalho lista. Então, isso é um pêndulo. Isso acontece na sociedade. Né? Há quem valorize a regulamentação, há quem valorize a desregulamentação. E é muito importante que nós nos posicionemos, cada um de nós, avaliando, digamos, onde estamos ou o que defendemos nesses momentos. Porque isso a gente adquire a partir daquilo que nós estudamos, aqueles autores que nós lemos e que fazem a nossa cabeça, para usar uma expressão mais coloquial,
porque cada um aqui tem a sua biblioteca particular. Cada um aqui privilegia certos autores, e é válido. Então, há muita diversidade no approach de cada um. Os estudantes, às vezes, ficam um tanto quanto confusos quando diversos professores, em sala de aula, apresentam paradigmas diferentes. Isso é bom, isso não é ruim. Então, eu me lembro do meu tempo de graduação, em que eu me deparava com isso. Por exemplo, há professores que valorizam a profissão regulamentada, eles falam para nós, os professores, eu me lembro dos meus, do conselho, ou do sistema, ou da lei, ou da regulamentação da lei, como algo positivo, e nos encorajam ao registro. Mas há professores que não valorizam isso e não encorajam o registro, pelo contrário, criticam o sistema. Então, ambas as posições são válidas. Agora, cada pessoa vai construindo a sua convicção, que é mutável. Nós temos que estar sempre abertos a aprender. Eu continuo estudando, continuo lendo, estamos aqui participando de um evento, trocando conhecimento. Então, vamos para o próximo, William. Próximo slide. Então, eu acabei fazendo... quando conversei com o William, eu disse, William, a minha fala vai para o lado da comunicação organizacional, institucional, ARP, ou vai para o lado da arte, da cultura, que seria uma outra forma de eu participar com muito gosto. Como foi a escolha, foi pelo lado da minha produção mais recente, então eu acabei me cingindo ao nosso universo, que é um subconjunto de tudo que tem aí no Centro Universitário FIANFAR. Então, eu listei aí jornalismo, propaganda e relações públicas. Então, o jornalismo, qual é o principal desafio do jornalismo? E veja, eu coloco essas coisas como provocações a todos também para debater. O principal desafio do jornalismo hoje é o empreendedorismo. E aqui no Rio de Janeiro, que eu acompanho mais de perto, eu vejo os cursos de jornalismo ainda, e também os de propaganda, formando pessoas para serem empregados. Pessoas para conseguir uma colocação num veículo ou numa agência. Então, isso ainda eu vejo muito presente. Relações públicas sempre foi uma habilitação de menor volume de cursos e alunos. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos 15 cursos de jornalismo até 2017, antes da pandemia, 15 cursos de jornalismo, 18 cursos de propaganda e 2 cursos de relações públicas no Rio de Janeiro. Então, para vocês terem uma ideia do conjunto de pessoas que o Rio de Janeiro coloca no mercado a cada ano. Relações públicas sempre foi considerada uma profissão liberal. Então, o profissional liberal é aquele cidadão que tem que criar o seu próprio trabalho. Ou ele vai ser um assessor, ou ele vai prestar serviço, ou ele vai se engajar num projeto. Então, era muito presente essa diferença no curso de Relações Públicas. E desde que surgiu o tal do empreendedorismo, que é alguma coisa que tem 20 anos, que se fala disso, o curso de Relações Públicas incluiu, e sempre houve cadeiras de planejamento, cadeiras de marketing, de plano, de mídia, quer dizer, muita coisa voltada para o possível empreendedor. E isso não apareceu na mesma proporção nos cursos de jornalismo e propaganda.
Quer dizer, o recado ao aluno de que ele vai ter que criar sua própria vaga, vai ter que criar seu próprio trabalho. Né? E é uma coisa que nós estamos nos ressentindo como público. Então, me lembro, aí em São Paulo, me lembro quando eu palestro aí em São Paulo, a última vez eu falei num evento da Abracom, ali no Centro Britânico, belo auditório lá, e eu dizia assim, quem é que lê a Folha de São Paulo aí? Aí metade do auditório levantou a mão. Quem é que lê o Estado de São Paulo? Aí a outra metade levantou a mão. Bom, nós, comunicólogos, temos que ler os dois. Enfim. E aí eu perguntei para eles como é que eles se sentiriam se acordasse na manhã seguinte e só houvesse um dos dois jornais circulando. Todo mundo ficou olhando para mim assim com uma cara. Eu falei, foi justamente essa cara que eu fiz quando acabou o Jornal do Brasil. Nós tínhamos no Rio de Janeiro também essa divisão. Dois grandes jornais dividindo a atenção do público. E nós perdemos o Jornal do Brasil. Né? Então, a mídia tem encolhido e a gente se ressente de que o jornalismo não ter gerado novas iniciativas. A criação. Quem está escrevendo muito sobre isso é o Scofield, Scofield Jr., um jornalista do Globo. Ele está escrevendo sobre isso agora num site que chama O Ofício. Os jornalistas, professores de jornalismo, talvez o conheçam. O Ofício. E ele está discutindo esse assunto. Como sair da casca do ovo e se viabilizar no mercado, um recado para os jornalistas. A propaganda precisa se reinventar, porque as agências também estão em crise, redução de pessoal, muita terceirização, e se você pega o meio-mensagem, que é o principal veículo da propaganda, e aí eu também indago os colegas que são professores nos cursos de propaganda, você acompanhando a minha mensagem, você vê que o setor está desorganizado. Ele está tentando se descobrir nesse ambiente de marketing digital. Isso é uma disciplina em construção. Eu considero o marketing digital uma disciplina em construção. Eu não considero ainda que é uma ciência como foi ou como chegou a ser a nossa propaganda. Uma das 4 mais importantes do mundo, tanto em termos de relevância, como em termos de premiação, tanto em termos de presença, como em termos de criatividade. A propaganda, na minha visão, sofre uma grande crise. E veja, não ia falar isso, mas aparece aqui, fake news, que é digamos, uma questão que aparece, que surge. O que é uma falsa notícia? Já o nome já diz, não é notícia, é uma falácia. Ela prejudica a quem? Ela prejudica o jornalismo, o meio jornalístico. Mas ela é impulsionada, que é uma palavra terrível, eu acho horrorosa, e turbinada, pior ainda, como se propaganda fosse. Turbinar conteúdo, impulsionar conteúdo na língua das redes sociais é o que você põe de dinheiro ali para vender um carro usado. Só que não estamos falando de carros usados, estamos falando, inclusive, de eleições. Então, esse tal impulsionamento é alguma coisa que a propaganda, a academia, até pergunto para os nossos colegas aí, os meus colegas professores, se poderiam contar de alguma experiência
na academia de discussão sobre isso, porque no meio mensagem não há. O próximo slide, por favor, William. Ah, não, perdão. Desculpem. Em relações públicas, o desafio eu vou apresentar para vocês, em primeira mão. Hoje fica sendo o dia dessa fala. Carreira de Estado. É uma provocação que o Observatório está fazendo hoje aqui, formalmente. Isso era uma discussão interna, já publicada, mas que não gerou o calor ou o debate que nós poderíamos esperar, não é? Então, hoje está sendo colocado a público aqui. O desafio das relações públicas é se estabelecer como carreira de Estado. E eu vou explicar isso melhor mais adiante. Agora sim, o próximo slide. Bom, primeiro eu tenho que falar de uma provocação aqui, quântica. O que é a física quântica, né? O que veio há 100 anos atrás abalar a física estabelecida até então? É de que você tinha estados, um ou dois. Não havia o E. E o quântico, a análise quântica, a física quântica, veio provar que a pesquisa foi dada nesse sentido, de que a luz, que é um fenômeno que a física se dedica a estudar, pode ser partícula e onda, e não como antes pensavam, até 1917, física é luz como partícula ou onda. Havia um debate, como há debate em todas as áreas da ciência. Então, a minha provocação quântica, entre aspas, é uma licença poética, é de que a visão de RP ela é, ao mesmo tempo, conservadora e revolucionária. Alguma coisa que, a princípio, seria impossível, mas eu coloco como provocação para vocês. Então, seria a nossa visão de RP, uma visão conservadora, por quê? Porque encara a imagem institucional e reputação como ativos, como patrimônio de uma organização. Porque objetiva a obtenção de confiança, que é alguma coisa que se conquista também ao longo do tempo. É o goodwill. Goodwill, inclusive, é um valor na área financeira. Quando você vai conversar com o pessoal de finanças, eles falam em goodwill. E há um grande desafio no mundo hoje, no setor da contabilidade, se esse goodwill pode ser avaliado, pode ser quantificado. E o outro termo, que nos Estados Unidos é absolutamente presente nas discussões, é a fé pública. Public trust. Isso é do interesse de RP. E a prestação responsável de satisfações públicas. Anotem esse termo, que essa é a nossa proposta de compreensão para o termo intraduzido de accountability. Então, a prestação responsável de satisfações públicas. Ao mesmo tempo, relações públicas têm uma visão revolucionária. Por quê? Porque rejeita narrativas político-partidárias, essencialmente comerciais, e mensagens enganosas, falaciosas. Essas famosas fake news. Também, as relações públicas só podem acontecer partindo da verdade, com fatos e evidências. Passou o tempo em que se podia pensar em relações públicas na porta de uma empresa que está passando por uma crise, segurando a imprensa, impedindo a entrada e querendo prevalecer com seu release, com sua versão. Isso não é mais possível, isso já foi um dia. E as relações públicas também têm uma visão que condena a hipocrisia, o falso moralismo e todas as formas de brandwashing, que é, infelizmente, pessoal, o que mais a gente vê, não é? Um trabalho de edulcoração das marcas. E agora, os momentos emocionantes, fortes, que eu prometi.
Aqui a tese defendida pelo Marcelo Fischer, que é RP, foi meu aluno, hoje é professor e diretor executivo do OCI. Eu, ele e mais duas colegas RPs, nós quatro, fundamos o Observatório em 2013. Ele trouxe essa tese em 2019, Relações Públicas como Carreira e Prerrogativa de Estado. Por quê? Ele tem uma visão radical que remete à essência do termo como surgiu, né? Que foi um discurso do Thomas Jefferson, em 1807, que colocou relações públicas pela primeira vez como uma obrigação do Estado responder ao público. E ele faz uma diferença que a gente às vezes esquece entre público e audiência. Nós usamos muitas vezes essas palavras como se fossem a mesma coisa e não são. Então, essa primeira perna aí do tripé. Com o profissional de RP atuando apenas no âmbito em que organizações lidam com assuntos de real interesse público. Então, ele retira a possibilidade de relações públicas da empresa privada. Ela não é obrigada, na visão desse colega, não é obrigada a responder eticamente, de acordo com o nosso código de ética, porque ela teria um interesse sempre prevalecendo o interesse particular, sempre o interesse privado. Eu mostro que é uma visão radical. E isso viria em socorro, na visão dele, do próprio sistema, que não consegue fazer a lei, não consegue fazer valer a lei 5.377. E é a grande queixa dos RPs, que o Conselho só aparece para cobrar anuidade e que não fiscaliza, não protege, não resguarda vagas para o público, para nós, para o público interessado em fazer carreira em RP. Próximo slide. Aí, uma tese que eu trago, também está no Observatório como projeto, que é o Relações Públicas como vetor essencial na governança corporativa. Então, hoje nós vemos o trabalho do Observatório voltado para a governança corporativa. Quer dizer, pública, privada, do terceiro setor. A governança. Então, como um papel que não dá mais para o administrador deixar para mais tarde, para a periferia das decisões. As relações públicas sempre estiveram na periferia do poder, na periferia da gestão. E com internet e redes sociais, isso não mais é possível. Então, ou nós ocupamos esse espaço ou perdemos a nossa razão de ser. Então, vejam que mesmo a tese do Marcelo Fischer, como a minha tese, são teses pré-terminais. Então, ou a gente muda o rumo, ou nós vamos ter problemas muito, muito graves. Então, é uma abordagem que supera as tarefas e parte das demandas. Quer dizer, nós fugimos daquele... O que você sabe fazer? Eu sei fazer house organ, eu sei fazer evento, eu sei fazer uma pesquisa, eu sei fazer uma atividade de divulgação corriqueira, né? Fazer um vídeo institucional, produzir um evento, uma posse, uma cerimônia, tudo isso está dentro de RP, mas a gente esquece as tarefas e parte para as demandas. Quer dizer, nós deixamos de nos oferecer como tarefeiros, que era um termo que o Roberto Porto Simões, saudoso, que eu gosto muito como fonte, deixamos do perfil tarefeiro para o perfil de consultor. Quer dizer, nós vamos atrás das demandas de toda e qualquer organização. Isso está descrito numa coisa que eu chamei Trajeto 458. Também não vou clicar no link, porque isso foi um trajeto de uma década,
que foi feito e que gerou produtos ao longo do tempo, que eu vou mostrar rapidamente, nesse período. É uma visão diferenciada de ERP. E foi feita por conta das novas diretrizes curriculares nacionais, que foram colocadas em prática em 2015, mas que foi uma provocação do MEC em 2009. E o CONREP 1, aqui do Rio de Janeiro, foi o único que apresentou uma proposta para o MEC. E essa proposta, que foi feita por um conjunto de 8 professores, que eram conselheiros naquela gestão, 2010, 2011, 2012, e foi a proposta que gerou o primeiro passo desse trajeto, que foi em 2010, que nós entregamos a nossa proposta. Segundo ponto, operando auditoria funcional da comunicação organizacional para aferição do índice de transparência ativa. Isso foi um produto de pesquisa que foi concluído em 2021, foi uma pesquisa de 5 anos e meio, e que nos levou ao segundo passo do trajeto, que é o passo 5, que eu também vou mostrar rapidamente a seguir. E, por último, um compliance testing que identifique e avalia riscos de crise de imagem pública. Na origem, uma responsabilidade típica de ERP. Aqui é interessante dizer o seguinte: compliance tornou-se uma palavra toda hora presente aí na literatura de negócios, no jornalismo de negócios, o tempo todo. Mas não havia nenhuma ferramenta para compliance em comunicação. Então, esse momento da pesquisa, que se deu em 2021, gerou um produto capaz de nos ajudar a fazer o compliance, ou ver a conformidade da nossa atuação dentro da organização vis-à-vis as melhores práticas. Então, é um compilado de muito material, de muita bibliografia, uma equipe com 21 professores dentro do CNPq gerou esse resultado, que é esse segundo passo do trajeto, que eu vou mostrar rapidamente a seguir. Então, esse livro aí, o 4 R's das Relações Públicas, que saiu também em inglês, ele é o resultado da pesquisa feita com esses colegas do CONREP 1 e que gerou a primeira estação do trajeto, os 4 R's, né? São reconhecimento no meio social, né? O relacionamento com o público-chave, ou stakeholders, a relevância daquela marca que você trabalha para ela, ou trabalha dentro da empresa, ou como assessor, no seio da sua concorrência, e a reputação, que precisa ser administrada desde o primeiro dia. Então, isso é o resultado da pesquisa. Tem esse site aí, ele não está com link, mas é o www.rrpp.com.br, onde você vê todo esse conteúdo gratuitamente também, para análise. Vamos para o próximo slide. Aqui, o sistema 5R Index, né, o que aparece aí? O manual de compliance, que eu falei para vocês, foi gerado por essa equipe no CNPq de 21 pesquisadores, que foi finalizado. Aquele 4Rs foi finalizado em 2015. Esse foi em 2021. Então, é um manual de compliance e um aplicativo. Essas são as telinhas do aplicativo. O aplicativo é de uso gratuito e ilimitado. Você consegue olhar esse sistema, que é a segunda estação do trajeto 458, é os 5 R's, que o quinto R é resiliência, né? Se somando aqueles 4 anteriores que eu falei, em 2021 gerou esse sistema, que é um sistema que você pode usar para analisar a empresa onde você está ou um cliente, né? Quem é que faz esse exame? Quem é que faz essa auditoria? É o profissional. Se tiver interesse nisso, ele mesmo faz o trabalho. É todo autoexplicativo. Então, você entrando nesse site, você consegue ver o
o sistema, o que ele se propõe. Ele foi lançado num evento da Mega Brasil, o Congresso Brasileiro de Comunicação Corporativa. E, próximo slide, que foi o lançamento feito esse ano. Nós chegamos a um final do nosso composto, esse composto de 8 R's, né? Onde a gente terminou a conexão da comunicação com a administração. Eu me transferi, como eu disse a vocês, eu produzi um livro em 2008 e ele acabou me levando para a Escola de Negócios, para a Escola de Administração e Finanças da UERJ. Então, ali eu terminei essa minha missão, foram mais de 10 anos, de fazer a aproximação da administração com a comunicação, não é? Nesse pilar da transparência, a minha tese é de que sem comunicação não há transparência. A transparência vinha sendo sempre um objeto ou das finanças ou do direito. Então, o direito reivindicava a tutela da transparência e as finanças também o faziam, porque as SAs, as sociedades anônimas, têm que prestar contas amplamente. Mas isso não mais é suficiente. Eu perguntei isso para mais de 250 executivos e todos disseram que era insuficiente esse approach. Então, a minha provocação é que tem que ter um terceiro elemento. Deixa de ser um binômio direito-finanças e passa a ser um trinômio direito-finanças e comunicação. E a gente não sai mais do board que decide, do board de decisão. E chegamos, para nossa surpresa, dos próprios pesquisadores, a um modelo mais completo que o hoje onipresente ESG, né? Ou ASG, né? De ambiental, social e governança. Né? Nós vamos além disso. O nosso exame ele vai além do que esse trinômio hoje exige. Eu acho que essa foi a última, né? O último slide. Muito obrigado pela atenção.